O nome completo do Brasil é República Federativa do Brasil. Esse que é o nome do país no cartório, no RG e tal. Quer comprovar? Pega uma cédula de real qualquer aí na sua carteira. Olha aqui, ó. República Federativa do Brasil. Mas antes desse nome atual, o nome completo do Brasil era Estados Unidos do Brasil. Isso mesmo, Estados Unidos do Brasil. Esquisito, né? Então, em certo momento, houve essa troca, houve essa substituição. O Brasil deixou de se chamar Estados Unidos do Brasil e passou a ser a República Federativa do Brasil. Quando que foi essa mudança? E por quê? Isso se deu de maneira rápida ou foi fruto de um grande debate na sociedade? Eu sou o Olavo Soares, esse aqui é o canal Esclave, e no vídeo de hoje você vai conhecer a história da mudança de nome mais recente do Brasil. Eu falei que essa troca foi a mais recente e vamos até começar com isso. Estados Unidos do Brasil e República Federativa do Brasil não foram os dois únicos nomes da história do nosso país. A gente já se chamou Império do Brasil, isso nos tempos do Império, obviamente. Antes disso, no período colonial, houve nomes como Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves e também Estado do Brasil. E cabe também destacar que havia nomes antes do Brasil ser um país ou mesmo uma colônia, como Pindorama, o nome dado pelos indígenas. O Brasil se tornou Estados Unidos do Brasil em 1889. Foi o primeiro nome dado depois da proclamação da República. Acho que não tem que fazer muito esforço para identificar de onde vem esse nome, né? E o que vocês me dizem dessa bandeira aqui? Foi a primeira bandeira proposta para o Brasil republicano. Acho que eu já vi essa bandeira em algum lugar. Bem, é claro que a inspiração veio do nosso vizinho do norte, né? Dos Estados Unidos da América, que era uma grande referência naquele tempo em termos de república. E vale dizer que não foi só o Brasil que entrou nessa não, viu? Em 1824, o México passou a ser os Estados Unidos Mexicanos, que é o nome que carrega até hoje. Mas a intenção do nome não era só de copiar os Estados Unidos da América. Também tinha uma ideia de marcar uma outra transformação que estava acontecendo no nosso país, que foi a mudança que aconteceu com a República das províncias para estados. Até então a gente tinha províncias e elas passaram a se chamar estados. Então houve também a ideia de marcar essa simbologia, né, de fazer uma grande referência ao fato de que o país passaria a ser formado por uma união de estados. União do Rio Grande do Sul, do Ceará, do Pará, da Paraíba e por aí vai. Mas o tema aqui do vídeo é a mudança do nome de Estados Unidos do Brasil para a República Federativa do Brasil, então vamos a ela. O nome Estados Unidos do Brasil foi o que mais perdurou na história do Brasil republicano. Até havia uma crise de identidade aqui e ali, por quê? Porque em algumas ocasiões a gente tinha o nome grafado apenas como Estados Unidos do Brasil e em outras como República dos Estados Unidos do Brasil, mas os Estados Unidos estavam sempre lá. Até que a gente chega até o final dos anos 60 e vem a mudança. Repararam que eu falei final dos anos 60 e não o ano exato? Isso vai ser explicado mais pra frente, segura aí. A gente poderia imaginar que a mudança do nome do Brasil tenha sido um assunto que mobilizou as massas, que gerou grandes debates, mas olha, nada disso. A mudança do nome do país, pelo contrário, foi uma coisa que aconteceu de maneira meio improvisada, bem indireta. E é meio por isso que a gente não pode dizer com toda a certeza do mundo quando foi que isso aconteceu. A gente pode interpretar que a mudança se deu em 3 anos diferentes, em 1967, em 1968 e em 1969. Eu vou mostrar a vocês as interpretações que levam a cada um dos anos e cada um vai escolher qual acha mais conveniente. Vou começar então pela primeira hipótese, pelo começo, que é a do ano de 1967. No comecinho daquele ano, para ser bem preciso, em 24 de janeiro, o Brasil passou a ter uma nova Constituição. E a confusão em torno do nome do Brasil aparecia nas primeiras palavras daquela Constituição. A confusão está por causa dessas 3 palavras, Constituição do Brasil. Isso porque, historicamente, o começo da Constituição também serve para apresentar o nome completo do país. Vejam como está na Constituição de 88, a atual. Está lá, República Federativa do Brasil. E sempre foi assim nas constituições anteriores. Vamos dar uma olhada. Vocês veem aí, é sempre a Constituição dos Estados Unidos do Brasil ou da República dos Estados Unidos do Brasil. E aí então, quando saiu a Constituição de 67 dizendo que era só a Constituição do Brasil, muita gente começou a questionar. Ué, cadê os Estados Unidos do Brasil? O Brasil mudou de nome? Isso foi de propósito? Agora a gente é só Brasil? Ou foi apenas um esquecimento? Isso não ficou muito bem esclarecido, mas a partir daquele momento surgiu então um questionamento, uma dúvida e um sentimento de que os Estados Unidos do Brasil estavam acabando.
Daquele momento, até mais de um ano depois daquilo, houve um período de uma verdadeira confusão, um verdadeiro limbo, em que ninguém sabia exatamente qual que era o nome do Brasil. Por exemplo, foram impressos exemplares daquela Constituição, a Constituição de 67, em que não havia nenhuma menção aos Estados Unidos do Brasil, mas o brasão que ilustrava a Constituição dizia no brasão Estados Unidos do Brasil. Um outro exemplo desse limbo é esse anúncio aqui, que foi publicado no jornal O Globo pouquíssimos dias depois da promulgação da Constituição. Ele foi publicado em 28 de fevereiro de 67 e ele fala que ele cita o Banco Central como sendo o Banco Central da República do Brasil. Então alguns projetos de lei começaram a tramitar no Congresso para tentar resolver essa história. Em um deles, o senador Vasconcelos Torres propunha a mudança de nome do Brasil para República do Brasil. Só isso, República do Brasil sem a federativa. Um outro membro do Congresso, o deputado Gustavo Capanema, criticava o projeto. Na opinião dele, o nome completo de um país serve também para apresentar a formação política desse país. Portanto, colocar apenas República do Brasil seria muito vago, seria uma perda de uma oportunidade de esclarecer um pouco mais da formação do nosso país. Ele então sugeriu a adoção do República Federativa do Brasil. Até que então nós chegamos a 23 de novembro de 1967 e o passo mais definitivo nesse assunto foi dado até então. O presidente da República da época, o Costa e Silva, enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei para mudar de uma vez, sem nenhuma margem para interpretação, o nome do Brasil. Saía o República dos Estados Unidos do Brasil e entrava em seu lugar o República Federativa do Brasil. E em dezembro daquele ano, 67, a gente tem pela primeira vez um documento oficial do Brasil com o termo República Federativa do Brasil. Esse documento foi uma nota oficial que o Brasil enviou ao Uruguai em pesar pela morte do presidente uruguaio Oscar Gestido. Mas então chegamos a 1968 e naquele ano a gente tem pela primeira vez a oficialização da mudança do nome do Brasil. Isso veio por conta de uma lei, a Lei 5.389 de 22 de fevereiro daquele ano. Essa lei, e é importante deixar isso claro, não é uma lei específica sobre a mudança de nome do Brasil, e sim sobre os símbolos nacionais, a bandeira, o selo e o brasão de armas. E quando se fala do brasão e do selo, a mudança é dita de maneira bem clara, é para tirar mesmo dos símbolos os Estados Unidos do Brasil e colocar em seu lugar a República Federativa do Brasil. É por esse motivo, é por causa dessa lei, que a gente costuma ver por aí que o nome Estados Unidos do Brasil perdurou até 68. Mas lembram que eu falei que a gente pode interpretar que a mudança aconteceu apenas no ano seguinte, em 69? Então agora a gente vai entender isso. Só antes disso, uma coisa rapidinha. Vou pedir para todo mundo deixar um joinha aqui no vídeo, também pedir aos que não são inscritos que se inscrevam no canal e dá um toque também que a gente está com um clube de membros do Exclave. Por apenas R$5 por mês, R$5, você pode ajudar o nosso trabalho a crescer e também ter seu nome em destaque no fim do vídeo. E o último recado é convidar vocês a acessar o site do Exclave, canalesclave.com.br. Então vamos lá. O que a gente teve em 69 foi uma emenda à Constituição. Lembra que eu falei mais cedo que a Constituição de 67 tinha jogado o Brasil só, sem Estados Unidos sair correndo? Então, essa emenda de 69 veio resolver isso. A emenda foi promulgada em 17 de outubro de 69 e ela mudava muita coisa da Constituição de 67. Mas por que importa para nós aqui, a mudança estava logo no comecinho. A emenda determinava, com todas as letras, que se tratava da Constituição da República Federativa do Brasil. Então, a partir daquele momento, o Brasil virou de vez a República Federativa do Brasil, o nome que carrega até hoje. E aí então, para resumir o que eu falei mais cedo, a gente tem a possibilidade de dizer que a mudança de nome aconteceu em 3 anos, 67, 68 e 69. Em 67, porque foi promulgada uma Constituição e lá não estava os Estados Unidos do Brasil. E em 68, por conta de uma lei que modificou os símbolos nacionais e nela se dizia que não se tratava mais dos Estados Unidos do Brasil e sim da República Federativa do Brasil. E em 69, por meio de uma emenda à Constituição que deixava muito claro que o nome do Brasil era República Federativa do Brasil. Bem, nós já vimos como que mudou de nome, agora falta entender por que mudou de nome. O nome Estados Unidos do Brasil nunca foi uma unanimidade por aqui. Muita gente questionava esse nome porque via nele uma inspiração exagerada demais em outro país, sem traços da nossa personalidade. E uma outra crítica também que se fazia era de que o nome, além de ser copiado dos Estados Unidos, ele não correspondia à história do Brasil, porque a história de formação do Brasil é uma história muito diferente da formação dos Estados Unidos. Para entender isso, a gente dá um pulo na história dos Estados Unidos para verificar de onde veio esse nome. Quando os Estados Unidos decretou a independência da Inglaterra, isso em 1789,
1876, quem pediu essa independência foram as 13 colônias, as famosas 13 colônias dali do litoral do Oceano Atlântico. Essas colônias não eram, na ocasião, um país unitário, muito pelo contrário, eram 3 colônias bem independentes, bem autônomas entre si, mas elas optaram por funcionar sob um governo central, sob um único país, e esse país não se tornou a União das Colônias, os Estados Unidos. Já no nosso país, a história é bem diferente. A gente não é o resultado da unificação entre Alagoas, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e por aí vai. A gente tinha na época do Império um país unitário dividido em províncias. Depois passamos a ter na República um país dividido em estados, mas ele não é resultado de uma formação de estados que eram independentes e se uniram para formar um país. Durante a Assembleia Constituinte de 1933, que decidiu a Constituição que foi promulgada no ano seguinte, em 1934, alguns deputados chegaram a propor a mudança de nome do Brasil. Eles propuseram que o nome passaria a ser República do Brasil, também sem o federativo, sem nenhum complemento, apenas República do Brasil. Mas a mudança acabou não avançando naquela ocasião. Quando houve a modificação mesmo, ali no final dos anos 60, a gente estava na época da ditadura militar. E foi no período mais severo da ditadura, quando estava em vigência o AI-5, o famoso Ato Institucional número 5. Isso quer dizer duas coisas. A primeira é que os militares naquele momento não precisavam prestar muitas contas para a sociedade do que estavam decidindo. E a segunda é que os militares tinham interesse naquela época em criar marcos, criar símbolos que ficassem com as suas caras. Para a gente ter uma ideia, até se discutiu naquele momento, chegou a se falar da mudança do hino do Brasil, mas isso acabou não avançando, ficou apenas no nome essa grande mudança. E a escolha do Federativa ao lado do República, formando então o República Federativa, atende ao que eu disse mais cedo, essa ideia de que o nome completo do país serve para passar um recado, para passar uma informação da maneira como o país está constituído. Então se passou com o nome a informação de maneira bem clara que o Brasil é uma federação. E o que é uma federação? Federação é um regime em que os entes subnacionais de primeira ordem, no caso do Brasil, os estados, têm um grande grau de autonomia, que é o que vigora no Brasil de hoje em dia. O Brasil já teve províncias, hoje em dia tem estados. Tem também os municípios. E Brasília, que é o Distrito Federal, que não é nem estado nem município. Tem também Fernando de Noronha, que é um distrito estadual, vinculado a Pernambuco. Tem também as grandes regiões, o Norte, o Nordeste, o Sudeste, o Centro-Oeste e o Sul. Tem as regiões metropolitanas, tem as RIDs. Olha, parece que é muita coisa, né? Parece que é complicado, né? Mas olha, eu posso assegurar uma coisa para vocês. O Brasil é um dos países mais simples do mundo, mais fáceis de entender. Quer comprovar isso? Olha esse vídeo aqui do lado que eu conto bem essa história para vocês. Valeu, até mais.